Amém, igreja. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos alegres porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. E nos maravilhamos porque aqui é um dos encontros dos filhos de Deus. Obrigado, irmão. Uma parte dos filhos de Deus na terra. E o nosso Deus, o Criador, que muitas das vezes na nossa infantilidade vemos Ele como uma divindade. Na verdade, Ele sempre foi um pai, usando os atributos de Deus para atrair os seus filhos em volta da mesa. Então, se somos filhos, temos pai, então somos uma família de Deus. Amém? Então, se somos uma família, a pergunta não é se você quer ser um filho, é se você vai negar que é um filho. Então, esse é o nosso Pai que tem nos amado desde o princípio. E nós louvamos a Deus por isso. Amém, igreja? Quero meditar um pouquinho nessa noite com os irmãos no livro de Malaquias. Esse livro é fácil de você achar porque é o último livro do Antigo Testamento. E para ser bem preciso, eu vou ler os 3 últimos versículos do último capítulo, que é o capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, verso 4, 5 e 6. E também quero ler em Gálatas, que é do Novo Testamento, o capítulo 4, verso 4, 5 e 6. Se você já quiser deixar encontrado aí, que assim que terminarmos esses versos, nós vamos ler os outros 3. Apenas meia dúzia de versículos. E não tem nada místico aqui, tá, irmãos? Malaquias 4, 4, 5, 6, Gálatas 4, 4, 5, 6. Depois de estar meditando na palavra, eu vi que era o mesmo capítulo e os mesmos versículos. Coincidências à parte, então Malaquias capítulo 4, verso 4, 5 e 6. E Gálatas capítulo 4, verso 4, 5 e 6. A igreja encontrou? Amém? Diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Gálatas 4, 4, 5 e 6 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, papai. Amém? Irmãos, voltando aqui em Malaquias, nós estamos aqui diante das últimas palavras do Antigo Testamento. Deus está encerrando um ciclo, mas também apontando para algo que estava por vir. Essa, na verdade, é a última profecia do Antigo Testamento. Todo o conteúdo da história, todo o conteúdo da lei, todo o conteúdo profético, todo o conteúdo poético do Antigo Testamento está resumido aqui nessas palavras. E essa palavra que encerra o Antigo Testamento, ao mesmo tempo ela revela aquilo que estava para vir no advento de Cristo. Então, a última palavra,
o Apocalipse do Antigo Testamento, está apontando para algo que viria no horizonte. Não era apenas o fim de uma era, mas era um anúncio de uma transição. Seria da lei para a obediência e para a transformação interna do nosso coração. E o profeta Malaquias, ele encerra aqui essa profecia praticamente com 3 movimentos. Verso 4, ele lembrem-se da lei. Verso 5, esperem por Elias. E verso 6, prepare a restauração dos relacionamentos. E é aqui nesse ponto que está o coração de Deus. A nossa vocação, a vontade do Pai para com as nossas vidas. O verso 4, irmãos, nós vamos ver que ele já começa trazendo à memória a lei de Deus, e a profecia diz: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel. É do conhecimento de nós todos que Deus, quando ele instituiu a nação israelita, o seu povo, a nação escolhida de Deus, ele estabelece uma lei para o seu povo. Essa lei era para diferenciar o povo de Deus dos outros povos. O cuidado que ele tinha com o seu povo. Mas a profecia aqui de Malaquias, ela lembra que essa lei, ela tinha os estatutos e os juízos de Deus nessa lei. E o que nós percebemos é que, com o passar do tempo, isso foi caindo um pouco no esquecimento, a essência do propósito que Deus queria com o seu povo. Porque os estatutos de Deus, que nos lembra a lei que Ele colocou, aquelas cerimônias, tudo aquilo que Ele ordenou para o seu povo, que muitas vezes não fazia sentido, mas Ele queria que obedecesse, até mesmo por fé. É como você na posição de um filho, ou você na posição de um pai, que o seu pai olha e diz assim: olha, só obedece, você é meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. E você, como um filho, olha para os seus pais e diz: eu não estou entendendo nada, mas ele está mandando, eu tenho que obedecer. Eles são autoridade na minha vida. Esses seriam os estatutos que Deus colocou sobre a lei. E o juízo era aquela maneira que Deus julgava o povo. Deus tinha um relacionamento de amor para com os povos, e muitas das vezes Ele fazia aquilo, o julgamento que Ele julgava todas as causas, era um exemplo de como o povo teria que tratar o seu semelhante. Que aí nós vemos na lei do acolhimento da viúva, do estrangeiro, o pobre, o necessitado. Mas essa lei, durante um tempo, ela precisou ser vivida. Israel era como uma criança pequena para Deus. Muitas das vezes Israel, a nação escolhida de Deus, ela nem entendia que Deus era um pai. Era como uma criança, não sabia que era um filho, não sabia que era herdeiro, vivia muitas vezes como escravo, como um empregado. Mas o tempo era chegado que essa lei precisava se encerrar esse ciclo. E é aqui que entra esse apontamento de algo novo que estava para vir. Mas não é porque viria algo novo que aquilo que estava atrás precisava ser esquecido. Então aqui Deus, ele fala na boca do profeta: olha, eu estou dizendo que está vindo algo novo. Eu tenho uma promessa de enviar alguém, ou um espírito profético, mas não esqueçam da minha lei. Não esqueçam desse princípio
Porque esses princípios são a base de tudo para o meu povo. Por mais que a lei, ela teve uma religiosidade, mas não teve uma transformação. Não teve, por mais que o Pai, Deus, deu o exemplo, mas muitas das vezes a lei ela trouxe rixa entre os irmãos, porque tinha uma lei, olha, ele não está cumprindo, mas eu estou cumprindo. E isso causava ruptura nos relacionamentos. Então agora, Deus ele diz, lembre-se da lei. Esses princípios, eles precisam estar com vocês. Amém, irmãos? E o verso 5, o que ele vai dizer? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Então agora, ele diz uma promessa daquilo que viria num futuro. Eu envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então Deus tem um aviso de um grande dia, um terrível dia do Senhor, mas antes disso ele envia uma promessa de alguém. E aqui é importante nós pararmos um pouquinho aqui nessa pessoa de Elias, porque literalmente não é Elias. Porque Elias, ele viveu há muito tempo atrás, então Elias mesmo não voltaria. E às vezes na pronúncia da Bíblia, muitas vezes você vai encontrar o espírito de Elias, então também não é uma entidade que abaixaria, não. É no sentido de uma mensagem, no sentido de um perfil, no sentido de uma missão profética, no sentido de um propósito de mudança de caráter. É esse Elias que Deus está avisando que iria enviar. E aqui, muitas vezes nós percebemos que causa um pouco de confusão nessa pessoa de Elias. Porque quando se fala em Elias, nós temos um ministério antes do Monte Horebe e depois do Monte Horebe. E é importante nós lembrarmos isso, irmãos, porque quando se fala em Elias, normalmente nós pensamos no poder de Elias. Quem era Elias? Elias era um homem diferenciado. Você sabe muito bem. Você que já leu a história de Elias, não precisa abrir, agora está lá no livro de 1 Reis, 18, 19, ali você vai encontrar a história de Elias. Irmãos, Elias era um homem poderoso. Não tenha dúvida disso. Qualquer profeta do Senhor que você vê na palavra de Deus, é natural que ele diz assim, e veio a minha palavra do Senhor. Em outras palavras, vai dizer, assim diz o Senhor. Mas Elias não tinha muitos, não. Elias, ele vai falar assim, olha, não vai chover segundo a minha palavra. Ele chama o rei Acabe no começo do ministério dele. Israel estava passando por uma situação muito difícil. E ele chama o rei e diz, olha, não vai chover durante 3 anos, segundo a minha palavra. E esse era o ministério de Elias. Um homem poderoso. O maior culto da história já registrado, quem fez? Elias. Não teve outro. Eu até acho que
aquilo que vemos por aí, alguns tipos de movimento, alguns tipos de culto, ostentação poderosa. Quem lançou essa moda foi Elias. Foi ele que fez. Irmãos, o culto que Elias fez, ele mandou chamar todos os concorrentes dele. Tinha um outro deus chamado Baal, que o povo de Israel estava caindo na tentação, porque o rei tinha casado com uma mulher que veio dessas terras. Ele manda chamar 450 profetas de Baal. Ele falou, nós vamos fazer um culto aqui, e aquele Deus que responder com fogo é o verdadeiro, é o melhor. E Elias, ele ostentava, ele zombava dos outros deuses. Olha, e tem mais, joga aí água em volta do altar, pode jogar, para não ter erro. E ele diz, olha, comece aí o culto de vocês. Busquem o Deus de vocês. Mas nada acontecia. E ele zombava. Ele dizia, olha, quem sabe o Deus de vocês está viajando? Ele é um Deus. Quem sabe ele está atendendo outros povos? E quando Elias pega a palavra, ele faz todo aquele ritual. Lembra das tribos, das 12 tribos de Israel. O Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. E aí desce fogo do céu. E queima o holocausto. E aquela água que ele mandou colocar em volta, seca porque desce fogo do céu. Esse era Elias. Mas, diante de tudo isso, a sorte de Israel não foi mudada. Esse profeta, além disso, ele matou todos os profetas de Baal. Ele acabou com a concorrência toda. Amém. Era para ser resolvido o problema. Agora só tem Elias. Só tem os profetas de Deus, mas não resolveu. Esse culto acabou com um profeta isolado e pedindo a morte, sozinho. Os profetas de Baal tinham uma mãe. Os profetas de Deus tinham um pai. Mas Elias, ninguém sabia de onde ele vinha. Ninguém conhecia sua família, ninguém conhecia seu pai, sua mãe. Você pode olhar os profetas de Deus, e filho do filho do filho. Quando você vai ver a história de Elias, só fala, e Elias o tesbita. Só sabe de onde ele veio. E não é porque ele não tinha um funcionário, mas porque ele não tinha família. E a sorte de Israel só foi mudada quando Deus prepara uma família para Elias. É aí que ele então vai para o Monte Horebe, e você conhece a história de Elias. E Deus trata com Elias, conversa com Elias, e fala, Elias, agora você volta. Você vai ungir Azael, rei da Síria. Você vai ungir Jeú, rei de Israel. E você vai ungir Eliseu, filho de Safate, profeta em seu lugar. O que escapar da espada de Azael, Jeú vai matar. O que escapar da espada de Jeú, Eliseu vai matar. E Elias vai, adota Eliseu,
e muda então a sorte de Israel. É esse Elias que a profecia de Malaquias está falando. É o Elias que adotou Eliseu. E aí nós conseguimos entender por que o verso 6 diz, e ele quem? Esse espírito de Elias que ia ser enviado. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. E amados, isso é tão sério, é tão profundo, porque o resultado disso você lê no final do versículo 6, porque se isso não acontecer, o próprio Deus está dizendo, eu venho e vou ferir a terra com maldição. Olha a profundidade que tem para Deus os nossos relacionamentos. Essa profecia que Deus está trazendo através do profeta Malaquias. O que nós vemos aqui, amados, é que quando nós nos convertermos uns aos outros, numa relação de família, é que a maldição é retirada, segundo a palavra de Deus. Então a maldição que nós vemos na terra, ela não é financeira, não é estrutural, não é institucional, não é doutrinária, a maldição é relacional. Então, tudo isso que nós vemos de ruim, não é maldição. Pode ser um problema, mas a maldição é quando nós não temos o propósito que Deus quer em nossas vidas, através do ministério de Elias, de nos relacionarmos como irmãos uns com os outros. Porque quando eu não reconheço o outro como meu irmão, eu vou usar o nome de Deus para destruir o devoto. Mas quando eu reconheço você como meu irmão, eu uso o nome do Pai para salvar o irmão. E se isso não acontece, nós temos uma crise de identidade. E aí ficou fácil, aí você já entendeu. Todos aqui têm uma identidade. Todos aqui têm um documento. Todos aqui já olhou para o seu documento e ele vê lá o último sobrenome, ele vê aquela outra pessoa que está dentro de casa e fala, esse é meu irmão, essa é minha irmã, esse é meu pai, essa é minha mãe, aquele era meu pai, é minha mãe. Porque tem uma identidade que comprova. E pela fé, quando nós estamos em família, e eu tenho uma crise de identidade, eu não consigo ver isso, eu faço juízo para fazer justiça. Mas quando eu não tenho crise de identidade, eu faço justiça para Deus, então, fazer juízo. Entendeu? A maldição. O problema do nosso país, o problema da nossa terra, a maldição que existe, ela é relacional. A dificuldade que nós temos de olhar para o outro e entender que o outro é meu irmão. Entendeu os dois filhos? O filho pródigo, entendeu agora.
O que pecou, o mais novo. Quando ele pensava em se arrepender, já estava perdoado. O pai já estava lá na porta esperando ele voltar. Mas o que não pecou, o que fez tudo certinho, o verdadeiro crente, ele queria o pai, mas não queria o irmão. Ele pode ser teu filho, mas não é meu irmão. E até hoje nós não sabemos que fim deu aquele rapaz. Jesus contou aquela parábola e ficou por isso mesmo. Aí eu fico me perguntando, por que será? Eu já preguei sobre isso aqui, né? É porque aquele filho, ele pode ser eu e pode ser você. Aquele menino pode ser eu e pode ser você. Porque o pai nós já entendemos. Isso é fácil. Mas eu olhar para você e você olhar para mim, às vezes tem suas dificuldades. Irmãos, eu quero aqui então olhar esses 3 versículos de Gálatas. O verso 4, 5 e 6, que ele vai praticamente fechar o nosso entendimento disso que nós estamos falando. O verso 4 de Gálatas, ele diz assim, ó: mas vindo a plenitude dos tempos. Então é óbvio que estamos vivendo a plenitude dos tempos. Mas vindo a plenitude dos tempos, ou seja, aqui nós estamos vivendo o cumprimento da profecia que foi profetizado há mais ou menos 500 anos atrás em relação a isso. Então, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Então, por incrível que pareça, tome nota disso e preste muita atenção. Por incrível que pareça, o ungido do Senhor é nascido de mulher. Por incrível que pareça. Então, todo filho de Deus, todo abençoado do Senhor, todo homem e mulher cumprindo o seu propósito, vivendo o ministério de Deus, é um filho da mãe. E isso não precisa ser um xingamento. Então, o filho de Deus, ungido do Senhor, era um filho da mãe. E para muita gente. Talvez se alguém chegasse em Herodes, Pilatos, Judas, e dissesse, quem é Jesus para você? Ele, oi, aquele filho da mãe acabou com a minha vida. Isso quer dizer que ele é homem, que ele é gente, mas com um diferencial. Verso 5, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. É aqui que começa a melhorar. Mesmo ele sendo ungido, o herdeiro, aqui na terra, Jesus só teve autoridade para cumprir seu propósito, porque ele recebeu o quê? O espírito de adoção. E aí nós somos obrigados a lembrar de quem? De José. Teve um homem justo, temente a Deus, lembra? Que ele estava separado para um casamento com Maria. E quando ele viu que Maria estava diferente, o que ele fez? Está lá em Mateus, capítulo 1. Para não escandalizar a moça, ele falou, eu vou deixar ela.
E em sonho o anjo disse: olha, você adota esse menino. Porque José, então, ele já estava vivendo esse espírito de Elias, que era de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E quando o anjo fala isso para José, ele então começa a viver esse ministério. E José então vai lá e adota Jesus, sendo filho de Salomão e descendente de Davi. Agora, Jesus tem autoridade. E se José não adota Jesus, ele continuaria sendo poderoso, operador de milagres, representante do divino e filho da mãe. Irmãos, e parece que vejo Jesus e José andando pelas ruas de Nazaré. Aquele menino, ele parecia com todo mundo, menos com José. As pessoas olhavam para José e para Jesus. Você sabe como que é. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para mim e para você nessa noite. Às vezes nós vamos ter que adotar ou se relacionar com pessoas que não se parecem com a gente. Porque nós queremos só fazer amizade com quem é igual a nós. Com quem pensa igual eu. Com quem pensa igual você. Com quem se parece, tem os mesmos gostos. E José nos dá uma lição tremenda. Porque o espírito de Elias que eu e você precisa vencer, precisa viver, porque Paulo vai dizer isso lá em Coríntios, que ele vai dizer, o ministério da igreja não é salvação, é reconciliação. É nós entendermos que se nós queremos viver o ministério de Elias, e não termos maldição na nossa vida e na nossa terra, nós precisamos se relacionar como irmãos. E aí, agora nós olhamos para o verso 6 e olha o que diz, ó. E porque sois filhos, parece até que está dando uma condicional, né? Ele joga para você refletir, né? Se você é filho, então quem decide é você. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, papai. Então agora a responsabilidade é nossa. Se nós entendemos que o Espírito do Filho, que é Cristo Jesus, nós aceitamos e Ele está em nós, então nós somos filhos. Nós já não vemos Deus como apenas uma divindade, mas já vemos Deus como o Pai. Então esse Espírito de adoção do Filho que está em nós, está à disposição para adotar e se relacionar. Se não fazemos isso, a rebeldia está onde? Está em nós. Se temos maldição em nossa vida, o problema está onde? Está em nós. Porque Jesus vem e sela esse ministério. Ele dá esse exemplo, por mais que ele também usa poderes de Elias, mas o que Jesus faz? Ele sai adotando. Adotou os discípulos, foi tratando, foi dando exemplo. Dando o exemplo de que, se nós queremos uma terra saudável,
Se nós queremos um ambiente saudável para nós vivermos, com a nossa cabeça erguida, em paz com o Pai, nós precisamos entender de uma vez por todas que você é meu irmão e eu sou o seu irmão. E não precisa você pensar igual eu pensar igual você. Isso não tem problema nenhum. Eu achar que o melhor prato é bacalhau e você achar que o melhor prato é frango. Não tem problema nenhum. Isso não vai se tornar uma crise. Porque eu vou olhar para a minha identidade e vou dizer, ele é meu irmão e o nosso pai é o mesmo e está tudo certo. Não tem problema nenhum. Porque somos todos filhos do mesmo Pai. Ainda que nós negamos e queremos muitas vezes viver longe da família. Ainda que nós negamos, muitas vezes queremos viver longe da mesa. Porque de uma coisinha aqui, de uma coisinha ali. Mas nós precisamos entender que o nosso Pai deseja os filhos todos ao redor da mesa. Amados, e isso acontece muitas vezes sem que você perceba. Às vezes você já faz isso naturalmente e não percebe. Eu não gosto de contar experiências que estão muito perto de mim, mas isso daqui cabe. Eu trabalhei numa empresa e eu, às vezes, contratava pessoas para trabalhar comigo como promotor de vendas. E um desses moços que trabalhou comigo, era natural que, às vezes, ele tinha uma dificuldade com o pai dele, com os seus pais, e, às vezes, eu acabava aconselhando-o em várias áreas da vida dele. Eu acho que você faz isso naturalmente. E trabalhamos junto aí, em média, uns 7 anos, mais ou menos. E depois ele foi para uma outra empresa trabalhar, e ele acabou caindo de novo lá na empresa que eu trabalhava, trabalhando interno. E eu ia lá uma vez no mês. E, passado um tempo, eu estava lá numa reunião, e nós estávamos ali no café, esperando o horário. E ali uma meia dúzia de pessoas conversando, e ele pegou e começou a falar algo da minha pessoa com ele ali no assunto. E, resumindo tudo aquilo, ele veio e bateu nas minhas costas e falou, eu tenho o Edivalter como um pai para mim. É isso. Você adota sem perceber que adota. Eu nem sabia, mas a pessoa me via como um pai. É isso que Deus quer que nós façamos. É isso. Nós nos relacionarmos como irmãos. Aquele que precisa de um pai, eu posso ser um pai. Às vezes eu preciso de alguém como um pai, você pode ser um pai. Porque nós não fomos feitos para viver só. E aí já seria para uma outra pregação, mas deu para você entender, né? Por que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está dando a letra, porque ele quer viver em comunhão. Amados, resumindo a minha palavra nesta noite, eu quero concluir com essas palavras aqui. Que o Espírito Santo, ele fale melhor nos nossos corações. Que essa meia dúzia de versículos, ela comece a agir no nosso coração com esse entendimento. Eu acredito que há uma confusão. Quando nós olhamos por aí os filhos de Deus na terra, dá-se a impressão que está mais atrás de poder do que relacionamento, né? Se você olhar as reuniões, estou falando isso de um modo em geral, que nós vemos os filhos de Deus na terra, todos, né? Mas tem uns que já entendeu que é filho, então se eu.
Nós vemos mais o entendimento de poder, e tem que acontecer. Mas o foco aqui é a relação. Eu até coloquei o título da mensagem: menos poder e mais relação. A profecia de Malaquias não termina apenas com uma promessa, termina com um alerta. E um alerta profundo. Deus está apontando para um tempo em que os corações precisam ser reconectados, restaurados, nos convertermos uns aos outros como filhos, como família do mesmo Pai. Porque quando os relacionamentos se rompem, o ambiente se torna terreno de maldição. Esse é o cuidado que eu e você precisa termos. Porque a profecia aqui de Malaquias não está dizendo assim: olha, mas porque você é crente, não tem problema. Não. Ele está dizendo que se nós tivermos dificuldade com isso, nós estamos vulneráveis à maldição. Mas à luz de Gálatas, entendemos que Deus não apenas nos criou, Ele nos adotou. E aí, irmãos, eu fico maravilhado com isso. Se você pesquisar no mundo antigo, mais bem preciso no Império Romano, tinha alguns pais que, além deles ter o seu filho biológico, eles faziam questão de adotar os seus filhos. Eles eram pai, mas eles faziam questão: eu adoto meu filho. É fácil de entender. Não querendo colocar dúvida aqui no amor que os pais têm pelo filho, porque eu sou pai e eu sei o quanto eu amo meus filhos. Mas um pai biológico, você nunca vai saber se ele ama porque ele quis amar ou se é porque ele teve um filho. Mas quem adotou, você tem certeza. Porque a adoção é uma decisão de amar. Quando você coloca dentro do seu ser: eu vou adotar um filho, é porque você já decidiu amar. E olha o que o teu pai, o meu pai, o nosso pai fez com a gente. Ele nos criou, ele nos formou. Precisava mais de alguma coisa? Não, já é pai. Mas ele fez questão de nos adotar. Não, eu ainda vou te adotar. Ele está querendo dizer isso para mim e para você: ó, não basta você existir, eu quero que você pertença. Eu quero que você também venha pertencer à minha família. Porque vai que você tem alguma dúvida, vai que você: será que eu sou filho mesmo? Não, Deus Pai ainda te adotou. Assim também Deus não apenas nos deu vida, Ele nos deu nome, pertencimento e herança. Portanto, diante de tudo isso, viver em desunião, rejeição e distância entre irmãos é viver na contramão da adoção que recebemos. Quem foi adotado por Deus Pai não vive como órfão, não trata o irmão como estranho, não rompe vínculos com facilidade. A cura para a ruptura de Malaquias está na realidade da adoção em Cristo. E para concluir, Deus não apenas quis que você existisse, Ele quis que você pertencesse. E quem pertence ao mesmo Pai precisa aprender a viver com os irmãos. Se coloque de pé e vamos orar.